Bom dia, meus irmãos. É um privilégio adentrar no seu lar mais uma vez para juntos cultuarmos o nosso Deus. Escola Bíblica Dominical, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, uma escola sem igual. Como é bom podermos juntos cultuarmos o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de mim, de você, de cada um de nós, e tem sido uma bênção muito grande para nossas famílias. E eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma meditação para os irmãos, esta manhã que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que lembrar que Ele ressurgiu dos mortos para me dar vida a cada um de nós. E eu gostaria de meditar num verso, meus irmãos, um verso que é conhecido dos irmãos, um verso que, na verdade, ele traz uma harmonia muito especial entre os 66 livros da Bíblia. Sem esse verso, talvez a nossa esperança certamente já teria se perdido há muito tempo. Esse verso fez um divisor de águas em minha vida e certamente em sua vida e também em muitos espalhados por esse mundo. É um verso muito especial das Escrituras. Sem o cumprimento deste verso, não haveria morte, não haveria a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse verso é tão especial, que ele faz uma junção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento passa a ter sentido para nossas vidas, para nós seres humanos, através desse verso não é tão grande, é pequeno, mas tem um grande conteúdo que vai servir de alimento nesta manhã para os nossos corações. E esse verso é um verso fácil. Eu sei que os irmãos estão curiosos, né, para saber qual é o verso. Pastor, fala o verso logo, não é? Mas é um verso que a igreja conhece, sabe, as pessoas que se convertem logo lá no início, aprendem sobre esse verso, às vezes decoram esse verso, e eu espero que você já tenha decorado esse verso, né? Se você não decorou ainda, está devendo, né? Está devendo aí esse verso decorado em nome de Jesus. O verso é João 3,16. Eu gostaria que vocês, meus queridos irmãos, família de Deus, pudessem falar junto comigo. Então vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mediante esse verso, nós vamos observar as decisões do Senhor a favor da humanidade, a favor do ser humano. Aqui está as decisões preciosas do nosso Senhor a favor de mim, de você, de todos nós, de toda a humanidade. Então, o que nós olhando para esse verso, a primeira decisão, ele decide amar o pecador de uma forma intensa. Imagine só, né? Não é aquele amor assim, não. Amor de uma forma intensa. Amor acima das barreiras do pecado. Amor acima das fronteiras que nos separavam. Amor acima dos limites desta vida. Então, a primeira bênção, né? O primeiro detalhe que nós encontramos em relação a essa decisão, ele decide amar o pecador de uma forma intensa, não é? De uma forma intensa.
Em segundo lugar, meus irmãos, outra decisão de suma importância, ele decide entregar ao pecador o seu melhor. Ele decide entregar ao pecador o seu melhor. E a Bíblia diz em Romanos 5,8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa decisão custou um alto preço. Custou um alto preço. Primeiro, custou a renúncia do próprio Senhor Jesus. Isso nós encontramos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. E olha aqui, algo especial, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, olha, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da adoração que os anjos prestavam a ele, e a Bíblia está dizendo aqui, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Então, meus amados irmãos, dá para perceber, só nesse segundo item que nós estamos aí transmitindo para os irmãos, dá para perceber que esse verso é um divisor de águas entre os 66 livros da Bíblia. Isso é uma bênção para cada um de nós. Então ele não só renuncia, mas a Bíblia diz que o preço foi o sacrifício do Senhor. Isso nós encontramos lá em 1 Pedro. Em 1 Pedro nós encontramos aqui algo muito, mas muito especial, meus irmãos. Olha o que diz a Bíblia, 1 Pedro 1, 21 a 24. Então esse preço, qual foi o preço? O sacrifício do Senhor. Diz a Bíblia no verso 21 de 1 Pedro 1, capítulo 1, diz assim, olha o que diz a Bíblia: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Ao invés de ser 1 Pedro 1, é 1 Pedro 2, tá bom? O verso 21 eu mencionei. Verso 22, a qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha, irmãos, olha o conteúdo do verso 24 de 1 Pedro capítulo 2. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui está o alto preço do Senhor, o alto preço. Ele pagou um alto preço, a renúncia do Senhor, o sacrifício do Senhor, a vida do Senhor. Irmãos, no livro de João, nós encontramos aqui no capítulo 10, que o preço foi a vida. Pensem nisso. O preço, não é? Esse preço, essa entrega ao pecador, né? Essa entrega ao ser humano, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 17 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Olha o que diz no versículo 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha, de uma forma espontânea, o Senhor deu a sua vida para cada um de nós. Então essa entrega
custou um alto preço, irmãos. E olha o que diz a Bíblia aqui em João capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então percebemos aqui uma decisão de suma importância, meus irmãos, e que nós como cristãos, nós precisamos valorizar, não é? Então são decisões que o Senhor fez a favor da humanidade, você estava incluído, eu estava incluído, a sua família estava incluída, graças a Deus, amém, meus irmãos, amém. Outra decisão de suma importância, nesse conteúdo de João 3,16, ele decide orientar o pecador no que fazer, olha que coisa linda, o próprio Senhor decide orientar a mim, a você, a cada um de nós, o que fazer para não perecermos sem Jesus, o que o ser humano precisa fazer para não perecer sem o Senhor Jesus. É preciso, em primeiro lugar, arrepender de seus pecados. Lembra? O pecado entrou por um só homem, o pecado entrou por um casal, e diz a Bíblia em Romanos 5,12 que assim como o pecado entrou por um, passou para todos nós somos pecadores. E a palavra do Senhor está dizendo, então o que eu devo fazer? O Senhor me orienta nesse verso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então vamos pensar nessa frase, não pereça, para que o ser humano não pereça, para que o ser humano não vá para o inferno, não vá para o lugar de condenação. Ele precisa, em primeiro lugar, arrepender dos seus pecados. Olha o que a Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, a única forma, o primeiro passo, não é? É arrepender dos nossos pecados, para que esses pecados sejam cancelados em nome de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso o ser humano confessar os seus pecados. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então tem que haver um arrependimento, mas é preciso haver a confissão. Eu tenho que confessar. Olha o que diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Isso está em Romanos capítulo 10. Olha o que diz no versículo 13: porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é preciso arrepender, é preciso confessar, né, diante do Senhor, não é? Para ser salvo. Mas em terceiro lugar, é preciso crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O ser humano nasce como criatura, como parte da criação de Deus, mas ele só se torna filho, quando ele arrepende de seus pecados, confessa os seus pecados e crê e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha aquele verso, lembra? Vamos repetir juntos? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome.
Em quarto lugar, meus irmãos, outra decisão de suma importância, nesse verso de João 3,16, ele decide prover ao pecador a vida eterna. Não essa vida que nós estamos vivendo, né? Uma vida passageira. Não, o Senhor foi muito mais além. Muito mais além. Ele não está feliz, ele não está contente só com essa vida que nós estamos levando, né? No Salmo 90 diz que o homem, né, o ser humano, está destinado a 70, a 80 anos, passou disso a canseiro, enfado, tudo passa. Nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo cada dia. Nós estamos nos decompondo cada dia. Então, 70, 80, às vezes passa, 90, às vezes algum chega no 100, mas essa vida é passageira, meus irmãos. Mas o Senhor, então, ele decide prover ao pecador a vida eterna. Olha o que diz a Bíblia em Ezequiel 18, 32, diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Não, o prazer que o Senhor tem é na morte dos santos, na morte daqueles que já se converteram. E ele diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém. Está se referindo a pessoas que não conhecem dele, não conhecem ele. Diz o Senhor Deus: portanto convertei-vos e vivei, né? Esse restante de anos que falta para viver, mas o mais importante, após a nossa morte, nós estaremos com o Senhor para sempre, vivendo a vida eterna. Na verdade, esse é o maior desejo que o Senhor tem no coração, é que o ser humano se converta e viva, o que diz aqui em Ezequiel 18, 32. Irmãos, ele mesmo disse com muita propriedade, olha o que nós encontramos aqui em João capítulo 10, nós encontramos algo muito fantástico. Olha o que diz aqui, ele mesmo disse, olha aqui, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. A Bíblia diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você que está me ouvindo, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, não fez a maior decisão da vida, faça essa decisão o mais rápido possível. O mais rápido possível. É uma decisão sublime. É a maior decisão que alguém pode fazer durante essa vida passageira. Depois é tarde demais. Irmãos, nós temos que passar isso para as pessoas. Nós temos que passar isso para os nossos parentes, para os nossos amigos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único. Ele é o único. Ele mesmo diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh glória! Viverá com Ele, usufruindo da vida eterna. Se você já creu, se você já recebeu Jesus em sua vida, fale para os seus parentes, fale de Jesus, para os seus amigos, fala sobre essas 4 decisões, fala sobre João 3,16, não é necessário tanto conhecimento para poder transmitir João 3,16, principalmente para aqueles que não conhecem o Senhor. Lembra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade que todos precisam conhecer. Isso é real. Jesus é a vida que todos precisam receber. Jesus é o caminho que todos precisam seguir. E se nós estamos seguindo o caminho do Senhor, por termos convertido um dia, nós temos que anunciar para aqueles que ainda não conhecem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o desafio que eu trago para você nesta manhã,
né? Escola Bíblica Dominical, esse tempo de ensino, tempo muito precioso. Não é? Não deixe para amanhã o que você pode falar hoje. O que você pode falar hoje. Nós temos que aproveitar a oportunidade, né? Na crise que nós estamos vivendo, é esse momento, o pessoal está em casa, família, é momento de nós anunciar a palavra do Senhor. Abre lá em João 3,16, não é? E traga essa palavra. Mande esse vídeo para alguém que não conhece Jesus, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode falar hoje. Oh, meus amados, aqui nós encerramos, estamos parando por aqui. Eu quero desejar a todos vocês uma bênção especial do nosso Deus, e que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, e até a noite, onde nós estaremos juntos no culto às 19h30, e juntos para cultuar o nosso Deus. Um forte abraço a todos, um bom almoço a todos, e lá para as 19 horas nós vamos soltar um outro vídeo com músicas, louvor e a mensagem de Deus, e certamente o Senhor vai falar também aos nossos corações nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, essa família que ainda está me ouvindo nessa manhã. Fortalece cada um deles, ó Deus, anima cada um deles, e faça, Pai, com que nós possamos nos tornar pessoas, homens e mulheres sensíveis à Tua voz, e falar de Jesus, do amor do Senhor, para aqueles que ainda não conhecem. Abençoe todos nós. Faça com que nossos olhos continuem fitos no Senhor, diante dessa necessidade, dessa crise pela qual nós estamos vivendo. Abençoe todos nós e nos traga, ó Deus, adiante do Senhor, para o culto dessa noite, e juntos nós possamos cultuar ao Senhor, mesmo aí em nossos lares. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.